A Conspiração dos Brasilienses, Rio 1809, O Silêncio da Noite. Às vezes, ele não é apenas ausência de som, ele é um peso físico, uma presença invisível que observa, escondida entre as dobras do tempo e as ruelas úmidas e fétidas do Rio de Janeiro antigo. Existem histórias que a razão tenta apagar com o passar dos séculos. Páginas que foram arrancadas dos diários oficiais para que o povo não ficasse sabendo. Mas o Brasil, solo imenso, místico e antigo, guarda segredos que não aceitam o esquecimento de forma alguma. Eles pulsam sob o asfalto moderno das nossas metrópoles. Eles sussurram nas frestas das igrejas barrocas, entre o ouro e o pó. Sejam bem-vindos ao Brasil Oculto, Mistérios e Lendas. Eu sou o seu guia por este caminho de sombras e revelações. Acomode-se, apague as luzes ao seu redor e prepare o seu espírito para o que está por vir. O que vamos narrar hoje desafia cada parágrafo que você leu nos livros escolares. Vamos falar de homens que desafiaram o poder absoluto da coroa. E de forças ocultas que a política não consegue explicar. A Conspiração dos Brasilienses, Rio 1809, parte 1, a origem do mistério. Tudo começa em um ponto isolado e escuro do nosso mapa temporal. Rio de Janeiro, o ano é 1809. A cidade não era a metrópole vibrante que conhecemos hoje. Era um labirinto de lodo, escravidão e segredos reais, guardados a 7 chaves. A corte portuguesa acabara de desembarcar, fugindo desesperadamente das garras de Napoleão Bonaparte. Imagine o caos. 15.000 pessoas, entre nobres, funcionários e militares, caíram de paraquedas em um porto que não estava pronto para eles. Trouxeram consigo o luxo da Europa, as joias da coroa e os livros raros. Mas também trouxeram o medo constante da traição e da morte. Dom João VI, o príncipe regente, caminhava sobre tapetes vermelhos estendidos sobre a lama das ruas cariocas. Por cima, a pompa e a circunstância. Mas, sob o chão de pedras irregulares, nos becos onde o sol nunca batia, algo muito mais antigo e perigoso fervilhava. Imagine o cenário. Passa a dramática noite no Rio Colonial era de uma escuridão absoluta, quase sólida. Não havia eletricidade, apenas o brilho brusuleante e amarelado dos candeeiros de óleo de baleia. A névoa espessa descia do topo do Corcovado e do Morro do Castelo, abraçando as casas velhas do centro histórico, criando sombras que aos olhos de quem passava pareciam ter vida própria. O cheiro era uma mistura sufocante de mar, suor humano e o cheiro metálico do medo. Naquela época, os mais belos, os pretos velhos das senzalas e os eremitas dos conventos já avisavam. Diziam: não se deve confiar no brilho das espadas da guarda real. Avisavam: não se deve responder ao sussurro que vem das tabernas do Valongo ou dos becos da Lapa, porque ali, no escuro, o Brasil estava mudando. A história da Conspiração dos Brasilienses nasce desse ambiente de opressão sufocante, enquanto a nobreza se banqueteava com vinhos caros no Paço Real. Um grupo de homens, que se autodenominavam brasilienses, se reunia no silêncio sepulcral. Eles não eram apenas agitadores políticos, eram a elite pensante da época. Intelectuais, médicos, militares, de alta patente. E muitos deles, iniciados em artes que a Igreja Católica chamaria de proibidas. Eles olhavam para o mapa deste solo imenso e viam um gigante acorrentado. Um gigante que precisava ser liberto, custasse o que custasse. Dizem que o primeiro encontro de fundação aconteceu em uma noite de tempestade avassaladora. O som dos trovões, que pareciam rachar o céu do rio, abafava as vozes. Vozes que conspiravam abertamente contra o direito divino dos reis. Eles falavam em república. Eles falavam em liberdade. Mas, entre uma taça de aguardente e um mapa espalhado na mesa, também falavam em rituais, em proteção espiritual e em códigos de uma fraternidade invisível. O que realmente movia esses homens? Seria apenas o desejo político de derrubar um monarca cansado? Ou eles buscavam algo mais profundo? Algo escondido nas entranhas místicas desta terra? A semente da revolta não foi plantada em palanque. Ela foi plantada no silêncio da noite, em reuniões onde a única testemunha era a lua.
E como toda semente plantada na escuridão profunda, ela cresceu alimentada pelo mistério e pela proteção do oculto. A vigilância da coroa era constante e implacável. A Intendência Geral de Polícia, sob o comando do temido Paulo Fernandes Viana, tinha olhos e ouvidos em cada esquina, em cada taverna, em cada bordel. Espiões reais se misturavam aos mendigos e aos vendedores ambulantes, e soldados encostavam o ouvido nas portas das boticas para captar qualquer palavra suspeita. Mas os brasilienses, eles eram como fantasmas. Eles usavam códigos que os criptógrafos do rei não conseguiam decifrar. Símbolos gravados em anéis de prata, que só eram mostrados na penumbra. Sinais feitos com as mãos, gestos rápidos em meio à multidão do mercado. Eles estavam em todos os lugares, mas ninguém conseguia provar a sua existência. O clima na cidade era de uma tensão insuportável, quase elétrica. Sentia-se no ar que algo estava prestes a se romper violentamente. Não era apenas uma conspiração política comum. Era uma verdadeira batalha de energias. De um lado, o trono velho, mofado e decadente, vindo da Europa. Do outro, o despertar de uma consciência nova, brasileira e extremamente perigosa. Dizem os cronistas da época que, naqueles dias de 1809, os animais da cidade começaram a agir de forma inexplicável. Cães uivavam durante horas, sem motivo aparente, voltados para o palácio da Quinta da Boa Vista. Cavalos da guarda empinavam e se negavam a passar diante de certas casas na Rua do Ouvidor, como se os animais sentissem que o véu entre o mundo real e o mundo oculto estava rasgando. A barreira estava se tornando fina, perigosamente fina. A história dos brasilienses nasce desse medo visceral que paralisa os fracos. Nasce do confronto entre a ordem imposta e o caos necessário para a mudança. E esse mistério se espalha como uma fumaça densa pela Baía de Guanabara, atravessando séculos e gerações de brasileiros que, até hoje, sentem, no fundo da alma, que aquela conspiração nunca terminou de fato. Prepare-se agora. O que você ouviu é apenas o prelúdio, pois agora vamos mergulhar nos relatos documentados que o tempo tentou queimar, nas confissões arrancadas sob tortura nas masmorras da Ilha das Cobras, e nos rastros sobrenaturais que esses homens deixaram para trás, rastros que nem o sangue, nem o tempo conseguiram apagar. Parte 2. O relato documental, os relatos que sobreviveram ao peso dos séculos, são consistentes e profundamente perturbadores. Não estamos falando aqui de meras lendas de botequim ou fofocas de salão. Estamos falando de depoimentos registrados sob o juramento da lei e o suor do medo. Arquivos da Intendência Geral de Polícia, papéis amarelados, mofados e quase ilegíveis, que hoje repousam em gavetas esquecidas. Contam uma história que a história oficial prefere manter trancada. Testemunhas que nunca se cruzaram pelas ladeiras da cidade. Escravizados que vigiavam as madrugadas silenciosas do Valongo. Comerciantes que fechavam suas portas às pressas, com um bater do sino. E soldados da coroa que abandonavam seus postos por puro terror. Todos eles, sem exceção, descrevem exatamente a mesma visão. Dizem que, nas noites de lua nova, quando a escuridão no Rio de Janeiro era tão densa que parecia algo sólido, vultos envoltos em pesadas capas pretas subiam as ladeiras de Santa Turiza. Eles não caminhavam como homens comuns, pesados pelo cansaço do dia. Eles se moviam em um silêncio absoluto, sobrenatural, como se seus pés não tocassem as pedras irregulares e escorregadias do chão. O destino desses vultos, casarões que, aos olhos de todos, estavam abandonados há décadas, lugares onde o reboco caía das paredes como pele morta, mas onde, por trás das pesadas janelas de madeira cerradas, uma luz azulada fria e estranha podia ser vista pelas frestas. Imagine o boticário João Manso Pereira, um homem de ciência, um químico respeitado pela própria coroa. Dizem os documentos oficiais que ele era a mente intelectual por trás do grupo. Mas os vizinhos da sua botica relatavam coisas que a ciência daquela época não explicava. Sons de metais se chocando no coração da noite, como se estivessem forjando algo invisível. Cânticos em uma língua que não era o português, nem o latim de Roma,
e um cheiro de enxofre misturado a ervas raras da floresta que impregnava a rua por dias inteiros. Dizem que, quando a luz da lua atingia certo ângulo nas torres das igrejas, a figura dos conspiradores parecia se multiplicar nas paredes de pedra. Não era apenas uma reunião para discutir leis ou impostos. Era um ritual de irmandade de sangue e espírito. Eles se chamavam de Brasilienes, um nome que soava como um trovão proibido nos ouvidos da coroa portuguesa. Para o rei, o termo brasileiro já era um insulto perigoso. Mas Brasiliene era algo mais profundo. Era uma identidade mística e secreta. Há relatos de que Paulo Fernandes Viana, o temido e implacável intendente de polícia, passava noites em claro em seu gabinete, tentando decifrar símbolos deixados pelo grupo. Desenhos de triângulos entrelaçados em pergaminhos de pele de cabra. Olhos desenhados com nanquim que pareciam seguir os movimentos de quem os observava. E listas de nomes escritas em códigos que mudavam de forma inexplicável a cada semana. O medo da coroa não era apenas uma revolta armada com mosquetes e pólvora. Era o medo do invisível. O medo do que eles não podiam prender em celas de ferro. Dizem que os brasileiros tinham espiões dentro do próprio Paço Real, no coração do governo. Sussurros diziam que até os criados mais humildes, que serviam o chá ao rei, faziam parte dessa rede invisível de sombras. Dom João VI vivia em um estado de paranoia constante beirando a loucura. Ele mandava revistar cada carruagem que entrava na cidade. Mandava abrir e ler cada carta que chegava pelo porto. Mas os brasileiros não usavam o papel comum dos homens. Diz a lenda que suas mensagens eram escritas com uma tinta alquímica, que só aparecia quando o papel era exposto ao calor de uma chama específica. Havia o frio, aquele frio que corta a espinha sem aviso. Aquele calafrio que você sente agora, quando sabe que não está sozinho no ambiente. Muitos policiais daquela época pediram baixa e fugiram para o interior. Eles juravam que, ao tentar cercar os locais de reunião secreta, eram atingidos por uma névoa súbita e gelada que surgia do nada. Uma névoa que cegava os olhos e paralisava o coração de pavor. Quando a névoa finalmente se dissipava sob a luz da manhã, o casarão estava vazio. As velas estavam apagadas e frias, e apenas o silêncio de séculos restava no lugar. Não foi uma alucinação coletiva de um povo oprimido, Manu. Existem rastros físicos dessa passagem que o tempo não apagou. Manchas de cera negra nas paredes das cavernas sob o morro do castelo. Sinais estranhos gravados em ferragens de portas antigas que ainda resistem no centro do rio. E há aquele sentimento persistente que todo carioca conhece, de que a alma desta cidade foi forjada nessas sombras densas de 1809. Dizem que um jovem oficial que tentou infiltrar-se no grupo por ordem do rei foi encontrado vagando descalço pelas praias desertas de Niterói, dias depois. Ele estava fisicamente vivo, mas sua mente havia partido para sempre. Ele não reconhecia a própria mãe, apenas repetia uma única frase como um mantra. Eles viram o que está por vir. E o futuro não pertence aos reis. O que esses homens realmente viram naquela noite? Que tipo de conhecimento proibido eles buscavam nas profundezas da escuridão? Os documentos oficiais param por aqui, cortados bruscamente, ocultando o que realmente aconteceu nas salas de interrogatório da Ilha das Cobras. Mas o que o papel se recusa a registrar. A memória do oculto preserva com fidelidade. E o que vamos revelar na sequência vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o nascimento deste país. Parte 3. O mergulho no oculto. Mas o que a ciência, a fria, lógica e calculista ciência diz sobre tudo isso? A verdade nua e crua é que diante do sobrenatural, as explicações racionais parecem frágeis como o vidro soprado. Elas se estilhaçam por completo quando tentamos medir o imensurável com réguas humanas. Naquela época, o Rio de Janeiro era um verdadeiro laboratório de ideias perigosas. Homens como o boticário João Manso Pereira não eram apenas químicos de balcão. Eles eram os últimos grandes alquimistas de uma era que se recusava a morrer. Manso Pereira buscava a transmutação. Sim, mas não se engane. Não era apenas a transmutação do chumbo em ouro reluzente. Ele buscava a transmutação da consciência, do homem e desta nação recém-nascida. Investigação
e dados históricos a arquivos perdidos, documentos que foram extraviados por mãos misteriosas dos registros oficiais. Mencionam eventos que a história oficial teve pavor de catalogar, relatos de luzes que não vinham de velas, nem de lâmpadas de óleo, luzes que emanavam das janelas da botica de Manso no meio da madrugada. Um brilho azulado, quase elétrico, numa época em que a eletricidade era apenas um mito distante. Testemunhas da época descreviam odores que não pertenciam a este mundo. O cheiro de ozônio, misturado a substâncias que não faziam parte da flora conhecida do Brasil. Misturas químicas que pareciam brilhar com uma intensidade impossível na escuridão mais profunda. O que acontecia de verdade naquelas salas fechadas, às 7 chaves? Dizem que os brasileiros não se reuniam apenas para discutir leis, constituições ou impostos. Eles estudavam as energias da Terra, as chamadas correntes telúricas. Eles acreditavam piamente que o Brasil, este solo basto, selvagem e indomável, era o coração vibrante de um novo mundo espiritual que estava para despertar. Nomes influentes foram apagados dos registros da Intendência Geral. Páginas inteiras foram arrancadas de livros de batismo e registros de óbito. Tudo foi feito para não causar pânico generalizado na população já assustada, e para que a coroa portuguesa não parecesse vulnerável diante de forças que os soldados do rei não podiam prender, algemar ou levar ao patíbulo. Mas no Brasil oculto, nós não desviamos o olhar da verdade. Nós a encaramos de frente, olhos nos olhos. Mesmo que essa verdade tenha olhos que brilham intensamente na escuridão das catacumbas. Considere as teorias que circulam nos círculos esotéricos mais fechados até os dias de hoje. Dizem que a conspiração de 1809 não foi derrotada pela polícia de Paulo Fernandes Viana. Dizem que o grupo simplesmente transicionou para o outro lado do véu. Que esses homens descobriram segredos ancestrais sobre a imortalidade do pensamento. E que suas reuniões, as famosas Assembleias dos Brasilienses, continuam acontecendo em planos vibratórios que nossos olhos carnais não conseguem alcançar. Pare e pense, por que Dom João VI tinha tanto medo de um pequeno grupo de boticários e intelectuais? Seria apenas o medo político de perder a coroa e o trono para uma república? Ou será que ele, que era um homem profundamente supersticioso e temente ao diabo, sabia que os brasilienses haviam invocado algo nas matas do rio que ele jamais poderia controlar? Há relatos perturbadores de que durante os interrogatórios nas masmorras da Ilha das Cobras, os prisioneiros não demonstravam um pingo de dor sob a tortura. Eles olhavam fixamente para os seus torturadores com uma piedade que causava calafrios. Diziam em voz baixa que seus corpos estavam ali, sofrendo, mas que suas mentes estavam vagando livremente pelas florestas sagradas da Guanabara, conversando com entidades e guardiões que protegiam este solo. Muito antes das caravelas portuguesas apontarem no horizonte, a ciência moderna tenta explicar esse fenômeno como hipnose coletiva ou histeria política. Tentam nos convencer de que o isolamento e o fervor revolucionário causaram alucinações. Mas como explicar os rastros físicos que ficaram para trás? Como explicar as bússolas dos navios que enlouqueciam e giravam sem parar, sempre que passavam perto dos locais de reunião secreta do grupo? Como explicar que, até hoje, pesquisadores que mergulham fundo demais nesses arquivos proibidos relatam sentir uma pressão constante e esmagadora no peito? Relatam ouvir sussurros inteligíveis em seus sonhos mais profundos. Vozes que repetem incessantemente os nomes daqueles que o rei tentou apagar da memória nacional. A fronteira entre o conhecimento acadêmico e a loucura absoluta é muito estreita, e os brasilienses caminhavam sobre essa linha tênue com uma coragem quase suicida. Eles sabiam perfeitamente que, ao mexer com as engrenagens ocultas da realidade, estavam selando seus destinos neste mundo e no próximo. O que realmente restou daquelas noites de conspirar e alquimia em 1809, talvez muito mais do que a sua imaginação ousa conceber. A verdade está escondida nos detalhes que ninguém nota, nas pedras das igrejas que foram assentadas com o suor de quem conhecia o grande segredo, nos túneis esquecidos que cruzam o subsolo úmido do Rio de Janeiro e que ligam velhos conventos a tabernas de má fama, e o nosso passado sombrio ao nosso presente ainda mais incerto. Prepare agora o seu coração. Respire fundo e mantenha o foco, pois estamos chegando ao clímax desta jornada, ao momento exato
em que a realidade se rompe de vez, e o que sobra para nós é o mistério em seu estado mais puro e aterrador. Parte 4. O clímax. E a reflexão: o que você faria se estivesse caminhando hoje por aquelas mesmas ruelas de pedra? Se ao dobrar uma esquina no Arco do Teles, no coração do Rio Antigo, você sentisse que o ar ficou subitamente gélido, mesmo no calor do meio-dia? O que você faria se ouvisse seu próprio nome sendo chamado por uma voz que você sabe que já partiu deste mundo há mais de 200 anos? Uma voz que não viaja pelo ar, mas que ecoa direto dentro da sua alma. Momento de maior tensão. Dizem que, na noite fatídica em que a polícia finalmente invadiu o refúgio principal dos brasileiros, o que eles encontraram não foi um grupo de homens armados até os dentes. Não havia canhões de bronze, não havia espadas desembainhadas para a batalha. Os soldados da Guarda Real arrombaram as pesadas portas de Carvalho, gritando ordens em nome de Dom João VI. Mas, ao entrarem, o pavor tomou o lugar da autoridade. Eles encontraram uma sala circular, iluminada por uma única e hipnotizante chama central. Uma chama que não queimava madeira, nem óleo, mas que emitia uma luz azulada, pulsante e silenciosa. Os conspiradores estavam em pé, formando um círculo perfeito. Eles estavam imóveis, como estátuas de mármore. Dizem os relatos secretos dos soldados que sobreviveram, que o tempo parecia ter congelado dentro daquele cômodo. O som dos gritos lá fora sumiu por completo. O cheiro de maresia e lama foi substituído por um odor de terra fresca, de mata virgem, como se a floresta amazônica tivesse invadido o centro do Rio de Janeiro num piscar de olhos, quando o oficial Paulo Fernandes Viana, com a voz trêmula, ordenou a prisão de todos. Um dos líderes, o boticário Manso Pereira, deu um único passo à frente. Ele não tinha ódio nos olhos, tinha apenas uma paz aterradora. Conclusão. O encerramento à noite continua lá fora, densa, pesada e cheia de mistérios sem resposta. E a conspiração dos brasileiros permanece como uma cicatriz invisível na nossa história. O que hoje tratamos como uma simples lenda de museu, o que guardamos em prateleiras empoeiradas de bibliotecas, amanhã pode bater à sua porta pedindo entrada. Ou pode estar sussurrando o seu nome agora mesmo, enquanto as luzes da sua casa piscam. Este foi mais um episódio do Brasil Oculto. Mistérios
e lendas. A jornada que fizemos hoje é apenas um pequeno fragmento do que se esconde sob nossos pés. Se você sentiu o peso dessa história, se você já teve uma experiência inexplicável em um lugar antigo, se você reconhece esse mistério que pulsa no solo brasileiro, não guarde esse segredo no silêncio. Deixe seu relato detalhado aqui nos comentários. Sua experiência pode ser a chave que abrirá nossa próxima investigação nas sombras. E, antes de fechar os seus olhos para o sono hoje, não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer nossa busca. Ative todas as notificações para que as sombras não te encontrem sozinho e sem proteção. O conhecimento é a única luz que nos separa do abismo. Eu sou o seu guia e estarei aqui, nas sombras, esperando por você na próxima semana. Até o próximo mistério. Se a coragem permitir e se o tempo ainda nos pertencer.